Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito especial em tudo, como pessoa, como artista e uma conterrânea minha, né? Ela é daqui de Minas Gerais. Nós vamos falar sobre Conceição Evaristo. Já tinha muito tempo que eu queria fazer um vídeo falando sobre ela como um complemento às questões do Enem, porque ela aparece com muita frequência no Enem. Inclusive, na reaplicação do Enem 2025, ela apareceu 2 vezes. Essa aula é um complemento da questão 25 do Enem 2025 reaplicação. A numeração está aqui embaixo para você, mas ela aparece também na questão 39. E a questão 39 traz um conceito da escrevivência que nós vamos falar inclusive nesse vídeo aqui. Então esse vídeo ele é um complemento para a questão 25, para a questão 39 e para qualquer questão em que a Conceição Evaristo aparece, e não só como complemento, é um vídeo para você entender a vida e a obra da Conceição Evaristo, já que ela sempre está aparecendo na prova do Enem. Quem que é a Conceição Evaristo? É uma pessoa que tem uma história de vida tão poderosa, ela vem de uma região periférica de Belo Horizonte, trabalhou como empregada doméstica, teve acesso à universidade muito tarde e ela virou uma das escritoras mais importantes que a gente tem na literatura brasileira. E a vida dela é parte da obra disso. Ela viveu muita coisa que ela transformou em literatura, que ela transformou em poesia, certo? Tá aí na tela para você a foto da nossa gloriosa Conceição Evaristo. Ela nasceu em 1946 em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Minas Gerais tem gente boa demais da conta, sou. E a Conceição Evaristo, desde muito cedo, ela precisou trabalhar durante anos. Ela foi empregada doméstica, assim como a mãe dela, as tias dela, as mulheres ao redor dela. E essa experiência que ela teve como empregada doméstica foi uma experiência que ela nunca esqueceu. Ela guardou essa experiência, ela processou essa experiência para depois, no futuro, ela devolver essa experiência para nós, para o mundo, em formato de literatura. Ela foi uma pessoa que entrou para a universidade muito tarde. A Conceição Evaristo, ela é minha colega de trabalho também, ela se formou em letras e depois ela fez mestrado em literatura brasileira na PUC, no Rio de Janeiro. Ela vivia no Rio de Janeiro na época, ela nasceu em Minas Gerais, mas depois ela se mudou para o Rio de Janeiro. E depois ela fez doutorado em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense. Só que antes de tudo isso, antes mesmo da universidade, antes de tudo, ela já escrevia. Ela já tinha uma necessidade de colocar no papel, de colocar em palavras aquilo que ela via, aquilo que ela sentia, aquilo que ela lembrava. Então, nos anos lá de 1990, ela já começou a publicar textos nos chamados Cadernos Negros. Cadernos Negros era uma publicação, é uma publicação coletiva de um grupo chamado Quilomboje, em São Paulo. E aí, desde 1978, essa publicação reúne escritores e escritoras negros brasileiros que não estavam conseguindo espaço nas editoras tradicionais. Esses escritores tentavam espaço nas editoras, não conseguiam. Essa revista, Cadernos Negros, foi agregando, agrupando esses escritores. E foi por esses Cadernos Negros que a voz da Conceição Evaristo começou a chegar ao público. E por falar em voz, por que a voz da Conceição Evaristo é tão importante? E para a gente entender a obra da Conceição Evaristo, a importância dela, a gente precisa entender o contexto em que a Conceição Evaristo surge para a gente. Por quê? A literatura brasileira, por séculos, ela foi escrita predominantemente por homens brancos de classe média ou de classe alta, falando sobre o Brasil de um ponto de vista muito específico. Inclusive, uma coisa que se comenta muito, que você já sabe, é a questão da cor do Machado de Assis, que o Machado de Assis era negro, mas se representa muito o Machado de Assis em pinturas, em desenhos, como uma pessoa branca. A negritude dele foi sendo apagada porque a sociedade não conseguia aceitar que aquele escritor que escrevia tão bem fosse negro. E assim, então a gente vê que para o homem que tem menos até preconceitos do que a mulher, a coisa já foi pesada só por ele ser negro. Agora pensa a situação de uma mulher negra.
As mulheres negras na literatura brasileira, elas apareciam com frequência, só que era sempre aquele personagem secundário, sempre aquela empregada, a pessoa silenciada na história, silenciosa também na história, a pessoa que estava sendo vista de fora. Nunca aparecia como narradora da própria história. E aí a Conceição Evaristo chega e ela muda isso, ela inverte isso, ela não escreve sobre as mulheres negras, pobres, como uma espécie de objeto de estudo ou com uma compaixão. Ah, olha só, a mulher negra e pobre, que dó dela. Não, ela escreve sobre essa mulher negra, sobre a pessoa pobre de dentro, com intimidade com aquilo que ela está falando, com autoridade para falar daquilo, com a memória de quem viveu, de quem esteve naquela situação. E aí, quando ela faz isso, ela abre um espaço que até então não existia na nossa literatura brasileira, nessa literatura principal. Ou que se existia, era muito pouco. Mas que nem dá para falar que existia alguém narrando a história da mulher negra do próprio ponto de vista da mulher negra. E aí a própria Conceição Evaristo, ela costuma falar que a literatura brasileira, ela tem sim representações de mulheres negras, mas são representações feitas pelo olhar do outro. E existe uma diferença muito grande entre ser representada e se representar, entre ser narrada e se narrar. E é essa diferença que a obra dela traz. E aí tem um conceito muito importante, que é o conceito que vai aparecer lá na questão 39 do Enem 2025 reaplicação, a questão 39, obviamente, no caderno azul. Se você seguir comigo aqui, você vai chegar à questão 39. É o conceito da escrevivência. O que é o conceito da escrevivência? A gente precisa entender isso porque é um conceito que define muito da obra da Conceição Evaristo. Toda a obra dela gira em torno desse conceito, que é um conceito que ela mesma criou. É uma palavra que une escrita e vivência. Aí você vai pensar assim, ela inventou uma palavrinha bonitinha e tal. Não é uma palavra inventada, não é um neologismo que ela inventou à toa. É uma nova proposta estética, é uma nova proposta política até. Chega a ser uma nova proposta filosófica. E para a gente entender de onde que vem esse conceito, a Conceição Evaristo ela parte sempre de um ponto que é muito concreto, que é a figura da Mãe Preta. Inclusive eu falei da figura da Mãe Preta, deixa eu conferir se foi nessa questão, é porque eu gravo tudo aqui alternado, sabe? Eu gravo em épocas diferentes e depois eu vou só colocando na sequência. Eu acho que eu falo da Mãe Preta na questão 39. É porque eu estou gravando esse vídeo como complemento à questão 25, mas eu já gravei a questão 39 também. Aliás, eu já gravei a prova inteira da reaplicação depois que eu estou vindo preenchendo as lacunas, né? Mas ela traz essa imagem da Mãe Preta. Quem que é a Mãe Preta? A Mãe Preta é uma mulher negra, escravizada, que vivia dentro da Casa Grande, e a função dessa Mãe Preta era uma função, obviamente, forçada, amamentar e cuidar dos filhos da família colonizadora, dos senhores. Ela não cuidava dos próprios filhos, ela nutria com o próprio leite os filhos do senhor dela. E aí, nesse processo, tudo nela era sob controle. O corpo, o trabalho, o tempo, até a voz. E aí, a gente parte de uma ideia de corpo-voz dessas mulheres. A capacidade de falar, de narrar, de existir no mundo, de existir como alguém que é dono da própria linguagem, isso tudo era controlado pelos escravocratas, isso tudo era controlado pelos senhores. Os homens, as mulheres, até as crianças da casa grande, as crianças da família dos senhores, tinham toda a autoridade sobre o que essas mulheres negras, as mães pretas, podiam falar, podiam contar, podiam cantar.
tudo isso era controlado. E é diante disso, é diante dessa imagem que a Conceição Evaristo traz essa escrevivência como uma espécie de resposta histórica. É como se a Conceição Evaristo falasse assim: olha, se ontem nem a voz pertencia às mulheres negras escravizadas, hoje a letra, a escrita, tudo isso nos pertence também. Então, escrever não é um ato inocente, não é simplesmente produzir um texto, é um ato de retomada, de busca de protagonismo, de uma existência, de uma afirmação da própria existência, de uma recuperação da própria potência. Essa escrevivência é aquela escrita que nasce do corpo, que carrega toda essa vivência histórica, que não consegue separar a experiência pessoal da experiência coletiva e histórica. A escrevivência é uma recusa ao apagamento. E a gente tem que pensar sempre na relação da escrevivência com a diáspora africana, que é outra coisa também que eu menciono nessas questões. Por quê? Acho que a questão da diáspora africana, eu vou falar mais na questão 39 do Enem, porque a questão 39 do Enem vai trazer uma letra de música e tal, e vai falar também sobre a diáspora. A Conceição Evaristo, ela situa a escrevivência num fenômeno que ela chama de diaspórico. O que que é? A diáspora africana, a diáspora, né? Só é um nome que você dá ao espalhamento forçado dos povos pelo mundo. E esse espalhamento ele foi provocado, obviamente, pelo tráfico negreiro ao longo dos séculos. Então, milhões de pessoas foram retiradas do continente africano, retiradas de suas línguas, retiradas das suas culturas, dos seus laços familiares e foram espalhadas aí pela América, pela Europa, pelo Caribe. Então foi um processo que ele não foi só físico, não é só tirar a pessoa do lugar onde ela nasceu e levar para outro lugar. É todo um processo de quebra, de ruptura de identidade. Uma tentativa sistemática, uma atrás da outra, o tempo todo, de apagar quem essas pessoas foram antes delas se tornarem escravizadas. E é uma coisa que muito pouco se pensa, né? Quais que são as memórias, as lembranças, o que que essa pessoa tem da vida anterior dela que foi ficando apagado? Então, a escrevivência proposta pela Conceição Evaristo, ela entra nesse contexto como um gesto de reconstituição. Por quê? É impossível recuperar aquilo que foi perdido. E a Conceição Evaristo e nenhum outro autor que trabalha essa questão da memória vai tentar fazer isso, porque não é possível recuperar. Se alguém falar que é possível recuperar, é mentira e você sabe que é mentira, é uma promessa ingênua. Só que dá para lembrar, dá para nomear, dá para dizer, reafirmar, olha, nós existimos, nós tínhamos histórias, nós ainda temos histórias, certo? E a Conceição Evaristo mostra que isso tem uma dimensão universal. Por quê? Qualquer corpo que sobreviveu à violência, qualquer memória que resistiu ao apagamento, qualquer identidade que se reconstruiu depois dessa ruptura é escrevivência. Deu para entender o raciocínio? É como se fosse sempre uma tentativa de buscar o que sobrou, de buscar as peças do quebra-cabeça e ir tentando encaixar isso. Então, é uma coisa que ao mesmo tempo ela é específica, porque ela é pessoal, mas ela também é ampla, porque ela é coletiva. A gente vai falar do pessoal e do coletivo também nessas questões aí. Inclusive na questão 25, a nossa resposta era a evocação de uma memória coletiva. A gente tem muito isso na obra da Conceição Evaristo. Parte de um ponto pessoal para poder trazer toda uma memória coletiva negra e feminina. Certo? Falando um pouquinho das obras da Conceição Evaristo, eu vou citar aí primeiro a Ponciá Vicêncio.
foi publicado em 2003, é o primeiro romance que ela escreveu. Essa é a história de uma mulher negra que sai do interior, da terra que ela sempre viveu, e vai para a cidade grande buscando uma vida diferente, uma vida melhor. Só que a vida na cidade grande não oferece aquilo que prometia. E aí a Ponciá, ela vive carregando o peso de uma identidade toda fragmentada, uma memória que não deixa ela em paz, um nome que ela herdou do senhor que escravizou os ancestrais dela. É um romance que é interessante, aliás, a Conceição Evaristo faz muito isso, faz obras não lineares, ela vai embaralhando o tempo, o passado e o presente vão se misturando. E isso, sim, é estilo mesmo de escrita, porque é uma escolha que reflete exatamente como que a memória funciona. Se você for agora sentar e fazer uma lista que seja de lembranças da sua infância, você não vai conseguir fazer isso cronologicamente, você vai pegando fatos ali e juntando. Agora, imagina quando essas memórias são atravessadas por um trauma, como é o caso das pessoas, como a gente vê no caso da Ponciá Vicêncio, que até o nome dela veio do senhor que escravizou os ancestrais dela. Aí depois a gente tem Becos da Memória, que é de 2006. Esse livro ele foi escrito muito antes, lá na década de 1980, mas foi publicado em 2006, ele ficou guardado aí durante um tempo, e é um romance sobre a demolição de uma favela, a comunidade inteira sendo apagada do mapa para dar lugar a um projeto diferente de cidade. E a Conceição Evaristo, ela escreve esse livro como quem vai tentando resgatar os nomes, as histórias das pessoas que habitavam naquele lugar, como se a literatura pudesse fazer o que a sociedade se recusou a fazer, que é lembrar dessas pessoas. Então você consegue ver que toda a obra dela, ela vai sendo traçada pela memória, né? Vamos avançar um pouquinho para os contos e as poesias. A gente tem, em 2011, Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Pelo título, né? Já fica claro que ela vai tratar da perspectiva feminina. E aqui ela traz uma coletânea de contos em que cada história é narrada por uma mulher diferente. É história assim, de violência, de perda, de dor e também de resistência, de dignidade, de uma recusa em se deixar destruir completamente. E o título é muito legal, Insubmissas Lágrimas de Mulheres. As lágrimas são insubmissas, ou seja, as lágrimas não são um sinal de derrota, não são um sinal de submissão. Não é que eu estou abaixando a cabeça para os outros. É sinal de que alguma coisa foi sentida, alguma coisa importou, alguma coisa não foi apagada. Chorar também é uma forma de não esquecer. Agora, falando de poesia, a gente tem Poemas da Recordação e Outros Movimentos, que foi publicado originalmente em 2008 e republicado em 2017. Nessa obra, a gente encontra a escrevivência na forma assim, mais pura, mais visível dela. Os versos são curtos, só que assim, os versos são curtos, mas cada um traz um peso muito grande. É nesse livro que tem o texto da questão 25, A Roda dos Não Ausentes. Está nesse livro, nos Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Então, ali a gente vai ter memória, corpo, ancestralidade, tudo isso trabalhado no ritmo da poesia, na imagem, na escolha das palavras. É uma obra muito interessante. E mais uma, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, que vale a gente mencionar aqui também, que é uma outra coletânea de contos e ensaios também que ela foi escrevendo ao longo dos anos, em que ela vai tentar elaborar teoricamente o conceito de escrevivência e dialogar com outras pensadoras negras dentro e fora do Brasil. E por fim, eu vou deixar um aqui que eu não vou contar a história dele, que é o Olhos d'Água, mas que eu recomendo muito, muito que você leia. Esse livro foi o primeiro contato que eu tive com a Conceição Evaristo para fazer um vestibular em 2016. É porque eu já contei, eu não sei se eu já contei isso no canal, mas teve uma vez que eu comecei a fazer faculdade de psicologia. E o vestibular que eu fiz cobrava essa obra, Olhos d'Água. Assim, eu recomendo que você leia. Eu não vou
dar spoiler não, porque eu acho que se você ler, o impacto é muito maior do que qualquer coisa que eu possa contar, inclusive para qualquer um desses 6 livros que eu deixei aí. Eu acho que o impacto de você ler a obra é muito mais profundo do que o impacto de eu contar para você como que é essa obra. Mas já que eu não quero contar como é essa obra, deixa eu falar como que a Conceição Evaristo escreve. Vamos falar da linguagem dela, do jeito dela, do estilo dela de escrever. O primeiro elemento que a gente tem na obra da Conceição Evaristo é o corpo como um lugar de memória e resistência. O corpo, para ela, nunca é pano de fundo. O corpo é sempre o protagonista. É onde a história está se inscrevendo. Nas marcas desse corpo, nas cicatrizes desse corpo, principalmente na cor. Não podemos esquecer disso. É a partir do corpo negro feminino que a narrativa dela vai se organizando. Na Conceição Evaristo não há escrita se você não pensar o corpo, principalmente o corpo negro feminino. O segundo elemento é a memória como um ato político. Na obra da Conceição Evaristo, lembrar a lembrança, a memória, não é uma nostalgia. Ah, o passado, olha só. Sabe aqueles autores românticos lá? Que saudade da aurora da minha vida, da minha infância querida. Não é isso. A lembrança para ela é uma forma de recusar o apagamento. Por quê? O projeto de colonização no Brasil e nos outros países até que tiveram a escravidão dos escravos trazidos da África, o projeto de colonização ele nunca foi só de, como eu já falei para você, de escravizar os corpos, de colocar as pessoas para trabalhar de forma forçada. Era mais que isso, era apagar a história da pessoa, a língua da pessoa, a cultura da pessoa, a identidade da pessoa. Você sabe muito bem, a gente vê isso nas aulas de história, que as pessoas escravizadas, elas não podiam falar a própria língua. Elas eram punidas, castigadas se elas falassem a própria língua. E o que mais cultural, identitário que existe numa pessoa do que a própria língua? Então, toda vez que a Conceição Evaristo, na obra dela, ela faz um- um- uma evocação ao passado, tanto nas narrações quanto nas poesias, o eu lírico evoca o passado, é sempre praticando um ato de resistência, de relembrar, de trazer de volta aquilo que foi perdido. O terceiro elemento importante é a voz coletiva. Isso eu falei na resolução de questão, tanto na 25 quanto na 39. O que se escreve na obra da Conceição Evaristo, ou o eu que escreve na obra da Conceição Evaristo, raramente é um eu isolado. Geralmente é um eu que vai falar do coletivo. Lembra da obra que eu acabei de contar para você, em que cada conto é narrado por uma personagem feminina? É para dar essa ideia de coletividade mesmo. É sempre um eu que carrega dentro de si a mãe, a avó, a comunidade, as mulheres que viviam antes delas. Existe ali sempre uma continuidade entre as gerações que vai atravessando a obra. Então a gente tem uma mistura entre o individual e o coletivo. Outro elemento importante que eu já mencionei para você é a não linearidade do tempo. O passado e o presente eles convivem nas obras da Conceição Evaristo sem muita hierarquia. Tem obras que os mortos conversam com os vivos, o que aconteceu há muitas gerações ressoa no que acontece hoje. Ela vai embaralhando isso, não porque ela está construindo uma obra que é para ser confusa. Não. É uma visão de mundo que reconhece que a história ela não fica para trás. A história ela permanece. A história ela segue conosco. Nós somos consequência da história. Então a história ela continua operando no momento presente, certo? E o último elemento é a densidade na linguagem poética. Mesmo quando ela escreve em prosa, as imagens que a Conceição Evaristo constrói são muito concretas, só que elas funcionam como uma espécie de simbologia. Ela coloca
na Roda dos Não Ausentes, por exemplo, esse alquebrado corpo. Há tempos treino o equilíbrio sobre esse alquebrado corpo, e se inteira fui, cada pedaço que guardo de mim tem na memória o anelar de outros pedaços. Esse corpo alquebrado, ele é ao mesmo tempo um corpo físico, que sofreu, que foi castigado, que foi violentado, que tem cicatrizes, que tem marcas, e é ao mesmo tempo um povo que foi separado pela violência histórica. Certo? Você consegue perceber essa engrenagem de o eu funcionando como um todo ao mesmo tempo? Nesse trecho isso fica muito claro. Esse alquebrado corpo é tanto o corpo da pessoa que foi violentada quanto o coletivo que foi separado. Aí ela coloca outras coisas nessa mesma poesia, ó, e da história que me resta, estilhaçados sons esculpem partes de uma música inteira. Então, os sons estilhaçados, que esculpem uma música inteira são, ao mesmo tempo, fragmentos de uma melodia. Por que fragmentos de uma melodia? Porque os próprios cantos eram proibidos, o que se cantava, o que se dizia, tudo era controlado, e também fragmentos de uma memória que, se for sendo reunidos, se esses fragmentos forem sendo reunidos, reconstituem alguma coisa inteira. Talvez o inteiro nunca vai ser reconstituído, mas pedacinho por pedacinho, por pedacinho, por pedacinho, vai se buscando essa reconstituição. Chega a ser emocionante falar da Conceição Evaristo. Chega a ser emocionante. Eu acho muito importante mesmo que você conheça a Conceição Evaristo, não só para fazer uma prova, mas para uma vida, para a vida mesmo. E aqui, já que a gente está falando de racismo estrutural, a gente tem que falar sobre reconhecimento e legado da Conceição Evaristo, porque durante muito tempo ela foi pouco reconhecida pelas grandes instituições literárias brasileiras. A literatura negra e feminina ficava e ainda fica, em muitos casos, à margem, ainda é marginalizada dos prêmios, das listas de mais lidos, dos best-sellers, até das bibliotecas escolares. Tanto que eu falo para você, assim, sem medo, que aquele livro Olhos d'Água foi o primeiro contato que eu tive com a Conceição Evaristo. Eu que sou professor de português, eu que fiz faculdade, sei lá, em 2011, 2012, certo? O meu primeiro contato com a Conceição Evaristo veio em 2016, eu já tinha parado, inclusive, de dar aula, porque eu dei aula em 2013, 2014, 2015. Eu já tinha parado de dar aula quando eu tive meu primeiro contato com ela. Por quê? Porque é uma escritora que ainda foi ficando à margem. Só que, felizmente, isso tem começado a mudar. Em 2018, ela concorreu a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, não foi eleita, e a gente teve um debate muito profundo sobre a falta de representatividade, a falta de diversidade na Academia Brasileira de Letras. Só que esse episódio, ao invés de apagar a voz da Conceição Evaristo, amplificou a voz dela. Então, a candidatura dela colocou o debate sobre essa representatividade na literatura brasileira no centro da discussão cultural do país na época. E ela, aí você vê ela aí com o fundo, um backdrop no fundo do Prêmio Jabuti, ela já recebeu prêmios muito importantes, entre eles o Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais tradicional da literatura brasileira. Hoje a obra dela é traduzida para outros idiomas, é estudada dentro e fora das universidades, estudada nas universidades dentro e fora do Brasil. Bananando tudo. E é isso. A Conceição Evaristo, ela é uma pessoa muito importante para a gente conhecer, para a gente reconhecer tudo aquilo que foi sendo apagado na história do nosso país. Hoje existe uma geração inteira de escritores, de escritoras negros brasileiros que se reconhecem na escrevivência, no conceito que a Conceição Evaristo trouxe.
e gente que se apoia no trabalho dela, que encontra na obra dela uma forma de legitimar a própria voz. Então, ela abriu uma porta, e por essa porta que ela abriu, felizmente, ainda tem muitas pessoas passando. Então, a Conceição Evaristo é uma escritora que não escreve apesar daquilo que aconteceu, de tudo que aconteceu com ela, de toda a vivência que ela teve, ela escreve por causa de tudo isso. A escrevivência que ela traz para a gente não é um conceito abstrato, não é a síntese de uma vida inteira, é a síntese de uma história coletiva, é a síntese de uma escolha política de não se calar diante de todo esse racismo estrutural que ainda existe no Brasil e no mundo. Então a gente precisa entender a obra dela, porque entender a obra dela é entender um pouco mais profundamente o que é o Brasil, as contradições do Brasil, as violências históricas do Brasil, mas também a capacidade do Brasil de gerar nessa margem uma literatura, uma arte toda, porque a gente não tem só a literatura partindo dessa margem, a gente tem várias outras artes, a gente tem o hip hop, a gente tem o grafite, que são coisas que ah, o centro, a hegemonia não ousa colocar em voga, não ousa dizer. Então, fica aí a recomendação. Se você ainda não leu Conceição Evaristo, começa por onde você quiser. Eu recomendo que você comece pelo Olhos d'Água, mas comece por onde você quiser, por um poema, por um conto, por um romance, mas simplesmente comece, ok? Essa foi uma breve aula sobre a Conceição Evaristo, a vida e a obra dessa mulher fantástica, fenomenal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo ajude você na sua prova, mas que, acima de tudo, ajude você a refletir sobre todas essas contradições sociais que nós temos aí. Tá bom? Meu beijo para você. Até a próxima. Tchau.